Olá, leitores do BNews, essa é mais uma edição do Jus News Podcast. Eu sou Cláudia Cardoso e aqui ao meu lado está Rui João, nosso apresentador aqui da bancada, nosso advogado, especialista em direito trabalhista e em vários assuntos jurídicos também, trivialidades e quase jornalista já, né? E nesse mês da mulher a gente está entrevistando diversas personalidades, figuras importantes do universo jurídico nessa área que representa as mulheres, como Ana Patrícia Dantas Leão, que já foi candidata a presidente da OAB, foi vice-presidente da OAB também, e é uma representação muito importante para as mulheres, não apenas na advocacia. Ana, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Muito obrigada, Claudinha, pelo convite. Falando de mulher, essa mulher jornalista maravilhosa, que tem inaugurado, já há algum tempo, inclusive, assim, com destaque, uma atuação de jornalismo perante o Poder Judiciário e pela advocacia. Então, parabenizar também as mulheres na sua pessoa, cumprimentar aqui meu colega advogado Rui João e agradecer ao BNews pela oportunidade de mais uma vez estar aqui nessa casa. Ana, vamos falar um pouquinho sobre a carreira de Ana, que, né? A Ana que se tornou advogada e depois virou presidente candidata a presidente da OAB, foi vice-presidente da OAB, e que por muitas vezes entra em uns embates, umas batalhas aí, que diz muito sobre a resiliência e a coragem da mulher. O que te levou aí para a advocacia? Claudinha, Rui, toda a turma do BNews, eu sempre sonhei em ser advogada, mesmo naturalmente naquela época muito nova, sem compreender exatamente quais seriam os desafios e quais são os desafios da advocacia, mas eu sempre gostei do defender o outro, do desafiar, do não se acomodar com o que está posto. E dentro dessa minha forma de ser, de agir, no mundo de opções profissionais, o direito, para mim, sempre foi a profissão que me permitiria realizar um pouco do outro e também desafiar o que está posto. Eu gosto da questão do desafio. E aí, como foi na sua entrada nesse mercado? Teve desafios por ser mulher, e aí hoje em dia advogar numa área que é mais ligada à mulher mesmo, que é essa área do direito de família? Nossa, Claudinha, foi interessante, mas como para todo mundo muito difícil. Quando eu me formei em 2002, esse ponto eu acho assim relevante. Uma amiga minha de faculdade disse: Ana, tem um escritório fazendo uma seleção, e eu enviei naquela época, engraçado, né? Porque a seleção era divulgada no jornal impresso. E aí nós lembro dessa época. Eu enviei o convite, minha colega também enviou, eu fui selecionada, ela foi para uma outra seleção, e eu fiquei 19 dias neste escritório, e 19 dias porque eu fui assediada efetivamente, mas eu não fui a única a ser assediada. O dono do escritório no comércio, ele extremamente... sutilmente desrespeitoso, né? Ele chegava todos os dias, interfonava para a sala das advogadas para poder ir até a sala dele e verificar as publicações, e ele fazia essa rotina diariamente pela manhã, mas sempre íamos acompanhadas, né? Assim, as advogadas. Um certo dia, próximo do Natal, no 19º dia, ele interfona e fala assim: pede para Ana Patrícia vir sozinha. Todas acharam estranho, inclusive eu. Quando eu entrei na sala, me chamou a atenção que tinha uma caixinha vermelha, de veludo vermelho, em cima da mesa dele. Aí eu sentei, ele fez assim: para você. Aí eu fiz: o que é isso, doutor? Ele fez: abre para você ver o que é. Eu fiz: o que é isso? Ele abre, eu abri, era um anel, um solitário bem horroroso, diga-se de passagem, igual a ele. Aí ele fez assim, eu fiz: doutor, esse é um presente que o senhor está dando para todos os advogados do escritório. E por que a minha pergunta? Porque era a véspera de Natal. Aí ele fez: não, de jeito nenhum, esse é um presente que estou dando para uma pessoa especial, para você. Aí ele fez: Ana Patrícia, eu sou um advogado que tenho casa de praia, tenho fazenda, eu tenho carros. Você pode ter tudo isso se você quiser. Então, assim, aquilo me chocou tanto, eu fiquei assim tão chocada. E nesse momento, eu confesso que é difícil você saber como reagir. Porque o primeiro pensamento é: meu Deus, o que foi que eu fiz para ele acreditar que ele poderia falar isso comigo, que ele poderia ter esse comportamento. Mas, rapidamente, eu me levantei, eu fiz: doutor, eu agradeço o seu presente, mas esse lugar aqui não me cabe. Levantei e eu tive assim, acho que foi o divino mesmo, foi o Pai Celestial que me iluminou naquele momento, porque como eu tinha 19 dias, muito pouco tempo,
eu tinha uma agenda e eu tinha anotado todos os processos que eu tinha feito, praticado algum ato processual. Então, eu rapidamente voltei para a sala onde eu estava com as colegas, fiz uma petição comunicando que eu estava me retirando daquele escritório, fui para o Fórum Rui Barbosa, protocolei as petições e não voltei nunca mais na minha vida. A colega que lá ficou, ela é gaúcha, Claudinha Rui. Essa moça estava aqui na Bahia há pouco tempo, com um filhinho pequeno, e ele fez a mesma coisa com ela. Ela, então, eu não sei dizer qual foi a reação dela, mas fato ele acabou com a vida dessa moça. Acabou com a vida dessa moça. Ele pede essa moça, quando ela recusa, ele pede essa moça que ela vá a um certo processo, faça um levantamento de um alvará judicial. Ela faz, naquela época era físico o papel, e ficou lá o nome dela, recebendo o alvará. Ela entrega para ele. Ele simplesmente some com o processo. O processo sumiu, desapareceu. Tempos depois, o Ministério Público entra com ação com essa moça, a família vai atrás dela, porque estava falando dela. Ele acabou com a vida daquela moça pelo fato dela não ter aceitado. Esse advogado está aí até hoje, andando pelo fórum e pousando de grande advogado da advocacia. Então, assim, é muito difícil o início da advocacia para todo mundo, mas nós, mulheres, ainda temos esse desafio de estarmos em um local e sermos vistas, percebidas e termos oportunidade não pela questão do feminino, mas pela questão da competência. Muito embora eu precise também pontuar que hoje existem outros mecanismos, né, de proteção, nós estamos mais atentas, as denúncias acontecem, mas o assédio contra a mulher no início da carreira profissional, e não é apenas da advocacia, eu acho que ainda é, infelizmente, uma constante. Claudinha, boa tarde. Embora o programa seja gravado... Tá bom, hein? Embora o programa seja gravado e vai ficar aí no histórico que ele é exibido na íntegra, eu quero dar o meu boa tarde a você, Ana, Cláudia, todos os ouvintes, e dizer que é uma satisfação poder contar com sua presença, Ana, aqui no mês das mulheres, porque eu posso afirmar, porque marchamos juntos, temos uma história na advocacia institucional que me permite afiançar que você é uma das líderes dessa classe, é uma líder que tem força, é uma líder que tem representatividade, coragem e fé. Porque se não tivesse nada disso, não poderia estar onde está. Somos muitos Foi emocionante de ouvir. Mas é verdade, somos muitos que vemos em você essa liderança e nos últimos tempos pudemos sentir na pele o sofrimento que um profissional de sucesso, que um profissional que incomoda o vetor econômico sofre, principalmente por ser mulher. Principalmente por ser mulher. Veja que você e o nosso querido, a gente não pode deixar de dizer nome, é tudo público, o nosso querido e honrado, excelente advogado Eugênio Khrushchevsky, está nessa empreitada também sendo atacado juntamente com você. Mas se nós percebermos como é na mulher que existe a centralização do foco, em Ana. O homem está ali, mas é ela quem mais aparece, é ela quem mais combate, é ela quem mais está ali. Não sei se é pelo perfil, vou abrir aspas, low profile de Eugênio, um cara pacato, um cara tranquilo, não é aquele advogado que briga, que grita, nada disso. Ele é um gentleman, na essência dele, na história dele, um cara sério. Mas as mulheres, então assim, Ana, eu quero... Porque é um fato que está na pauta da advocacia, da sociedade, não só local, mas nacional. Você sente, enquanto mulher, também esta perseguição nesta situação específica que você está vivendo? Rui, primeiro, muito obrigada pelas as palavras carinhosas de Rui. Rui é um amigo e um colega da advocacia que eu tenho muita alegria de caminhar
nessa trajetória política, porque também faz parte, sabe, Claudinha, quando nós gostamos muito de algo e nós amamos a advocacia, além de exercer a nossa função, a gente quer contribuir para que a nossa profissão seja ainda mais valorizada. E daí vem a luta de classe, o envolvimento político, a reunião e união com tantos e tantos colegas. Isso nada mais é do que o reflexo do nosso sentimento, do nosso amor mesmo pela profissão que nós adotamos. Nesse episódio específico que Rui traz, sabe que eu penso sobre isso, obviamente, todos os dias, desde quando tudo começou, que foi em dezembro de 2024, com muito mais potencialidade em razão da divulgação em mídia, a partir de agosto de 2025. Mas esse acontecimento, Rui, eu penso todos os dias o que isso significa, o que isso representa. Esse não é, naturalmente, o único processo envolvendo direito de família na Bahia de valor econômico significativo. Está longe, não é. Então, quando nós falamos, é um processo de tal valor, isso é para chamar a atenção, mas não é o único processo no nosso estado. Eu vou até ampliar o recorte. Não é o único processo no nosso estado que envolva um valor econômico significativo. Nós temos tantos outros processos, seja no direito de família, seja em outros ramos do atuar. Nesse caso específico, existe um machismo, eu tenho certeza que sim, primeiro contra a cliente, né? Porque me parece ser algo já naturalizado no Brasil, as partilhas patrimoniais de forma desiguais. É muito comum, na verdade, é natural que assim seja, que as mulheres elas cansem no meio do caminho e recebam em partilha patrimonial aquilo que os seus ex-maridos entendem que é devido, que é razoável, que é justo para elas. Então, primeiro, quando nós temos uma mulher que diz assim, isso não é justo, eu vou lutar por isso, o primeiro movimento de machismo é contra ela, né? Porque ela se insurge contra uma cultura no Brasil de partilhas patrimoniais desiguais. Talvez, Claudinha e Rui, seja difícil nós pensarmos e nós encontrarmos uma partilha patrimonial em que realmente houve igualdade entre um e outro ex-consorte. É muito difícil. Porque normalmente, ainda é normal que seja o homem a gerir o patrimônio, a conduzir as empresas. Eu estou falando aqui de divórcio que envolve empresas, tá? Envolve normalmente ainda é o homem que está nessa condução. E normalmente ainda a mulher fica à margem, que é algo que eu quero falar também se eu tiver oportunidade, porque essa postura tem que mudar, de não se inserir na atividade empresarial e comercial. Quando chega o momento de ruptura, poucos sabem acerca da sua realidade patrimonial e pior, além de pouco saber, não tem condições econômicas de suportar uma briga judicial. Porque litigar no Brasil é caro. É muito caro. Ter acesso ao poder judiciário é caro. A tabela de custas no processo é altíssima e muda de estado para estado. Então, estar na justiça lutando não é algo barato. Primeiro, é caro. E, naturalmente, que a advocacia também precisa ter seus honorários valorizados. Essa é uma bandeira, me parece que de todos. Então, uma mulher que tem agora de se insurgir contra um ex-marido que tem um poder econômico absurdo para falar, eu não vou aceitar, veja que não é comum um divórcio com mais de 40 advogados. Não é comum. Quem aqui conhece um processo que tem um divórcio... Quase processo nenhum, 50, na verdade. Quase processo nenhum. Então, por que isso? Já é a primeira força para destruir a mulher do outro lado. Quantas mulheres vão suportar isso? Quando eles não conseguem que a mulher desista, então começa agora um ataque aos advogados. Eu vou responder, tá, Rui? Mas eu quero dizer que talvez... E eu fui vice-presidente da OAB por 2 mandatos, de 2016 a 18, de 19 a 21. Antes disso, eu estive na ordem de 2013 a 2015 como conselheira. Portanto, eu fiquei 9 anos na OAB, vivendo a realidade da advocacia da Bahia, e eu não me recordo de ter tomado conhecimento ou presenciado, assistido um ataque à advocacia tão forte quanto este que nós estamos agora sofrendo, eu e Eugênio Kruszewski. Porque quando um juiz... Nem nesses casos grandes de belas operações, assim, a Lava Jato, eu não me recordo de um réu que tenha tido 40 advogados. Eu também não. Claudinha, Rui, nós tivemos a nossa imagem, a minha e de Eugênio Kruszewski, divulgadas em mais de 30 sites no Brasil.
eu até, com certo constrangimento, eu preciso dizer, eu não conheço o Amazonas. Mas lá foi publicada a matéria. Teve uma espécie de gabinete do ódio contra contra vocês, foto, né? Para difamação. Exatamente. Lugares que nós nem advogamos, Mato Grosso. Minas Gerais, assim, divulgaram praticamente no Brasil inteiro. E eu preciso fazer uma pausa para parabenizar a independência editorial da imprensa na Bahia. Porque na Bahia não houve. Engraçado, né? Porque o processo tramita na Bahia, as partes são nascidas, crescidas e vivem na Bahia, os advogados originários, todos da Bahia. A Bahia, a imprensa teve uma independência editorial absurda em não se prestar a esse movimento de tentativa de destruição de reputação dos advogados. Porque o que está acontecendo nada mais é do que um ataque à advocacia. Eu me recordo aí, é só fazer um parênteses, que justamente no dia que estourou, né, por conhecer você, saber da competência, da boa reputação de Eugênio, eu liguei logo. Sim. Ana, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Porque até forjaram uma falsa denunciação, né, uma falsa denúncia do GAECO, que o GAECO estaria investigando. Eu liguei para o coordenador do GAECO na época para até sabendo de alguma coisa disso. Ele, não, eu estou aqui procurando todos os meus arquivos, eu não estou achando nada disso. Então, assim, eu acho que é muito por conta até dessa relação de proximidade, de saber quem são as pessoas. Eu acho que o jornalismo baiano não se prestou a isso por saber da idoneidade de cada um. De que, sim, havia ali uma tentativa real de macular a imagem de vocês. E influenciar os julgamentos no Poder Judiciário, porque esse processo se tornou um processo que todo mundo olha com muito cuidado, sabe? Porque o que é que está acontecendo efetivamente nesse processo? Quando aconteceu, quando a primeira notícia surge, eu não vou esquecer nunca, estávamos eu e Eugênio no Tribunal de Justiça, quando chegou no meu celular, chegou no dia Eugênio, todos nós dois paramos, o que é isso? Então, nós fizemos imediatamente uma reunião das nossas equipes, lemos página por página todos os processos, para ter certeza, porque o que é que está acontecendo? O que é isso? E são muitos os processos e, graças ao Pai Celestial, não tem absolutamente nenhuma, nada, absolutamente. Foi assim, sabe quando... Aí que você vai entender o que é que está acontecendo, que ataque é isso? Como é que a pessoa tem coragem, Rui João, de publicar uma matéria colocando o nome das pessoas, a imagem das pessoas, lhes atribuindo condutas desonrosas, antiéticas e até criminosas. Como é que a pessoa tem coragem? Mas aí tem algo interessante. O principal veículo que divulgou muito essa questão, que foi o Metrópolis, obviamente que nós ingressamos com medida judicial contra todos, absolutamente todos. E o Metrópolis fala uma coisa e diz o seguinte: olha, juiz, eu não tenho como me responsabilizar pelo conteúdo da matéria divulgada no meu site, porque, a bem da verdade, eu alugo espaço para as pessoas publicarem o que elas quiserem. O que é isso? Então, assim, a primeira informação que tem, primeiro, que não é imprensa. Então, não deveria sequer estar Eles protegido. afirmam isso dentro do processo? Dentro do processo, está escrito, registrado lá, com ato constitutivo, tudo, assinado por advogado, com procuração, está escrito. Tanto na contestação quanto nas contrarrazões do recurso que eles, lá no processo. Então, primeiro que ele não deveria sequer estar protegido pela lei de imprensa, porque se ele afirma que ele aluga espaço publicitário, a relação é comercial, é mercantil. Ele precisa informar quem foi que alugou. Porque você não pode ou não deveria poder alugar espaço publicitário em nenhum jornal para desconstruir a imagem e a reputação de quem quer que seja. É o primeiro ponto. Comentei aqueles famosos crimes, Isso é crime. difamação, injúria. Isso é crime. Né? Exatamente. E aí vem uma coisa curiosa, porque são publicações no Brasil inteiro com imagem dos meus colegas, nos atribuindo coisas absurdas, e depois nós somos representados por nós divulgarmos a informação dos processos. Nós não divulgamos absolutamente nada. Não fomos nós que divulgamos absolutamente nada. Nós estamos, inclusive, esse tempo inteiro num silêncio respeitoso e necessário. E eu quero aproveitar esse espaço do BNews para dizer, não por constrangimento,
de forma alguma, porque eu não me constranjo com essa história. Quem tem que se constranger é quem está do outro lado. Eu não me constranjo, porque eu sou uma advogada, que eu sei onde minha carreira começou, sei aonde eu estou, eu tenho a consciência tranquila de que eu ganho e perco todos os dias, e da mesma maneira que eu subo numa tribuna porque eu ganhei, eu desço quando eu perco sem ódio no coração, sem atacar julgador, sem atacar colega, nada. Isso é advocacia. A advocacia é defesa de direitos, nem sempre a gente ganha. Então, eu não tenho constrangimento dos ataques que estão sendo feitos e continuam sendo feitos a mim e a meus colegas. Ao contrário, Claudinha e Rui. Quando eu vejo, hoje eu estava no Tribunal de Justiça, um colega, porque isso acontece todos os dias, né? Me abraçou e fez assim, Ana, minha solidariedade, nós sabemos quem são vocês, vai dar tudo certo. Eu estou tranquila, porque verdadeiramente eu sei que eu estou enfrentando uma batalha contra pessoas de alto poder econômico, que acreditam que o dinheiro pode tudo, mas o dinheiro não pode tudo. Nossa reputação, e essa é a coisa assim bacana, quando qualquer profissional constrói uma reputação com calma, com tranquilidade, com fé no Pai Celestial de que vai dar tudo certo, você não desconstrói tão simplesmente. Nós continuamos aqui em pé, nós estamos de pé, firmes, continuamos fazendo a nossa defesa neste processo e em todos os outros. Nossos clientes não nos abandonaram, o que quer dizer que eles confiam na gente e desacreditam, não é desconfiam da verdade, eles desacreditam. No Tribunal de Justiça, onde os processos estão tramitando, nós fomos, na medida do possível, por cada pessoa, seja colega, advogado, seja servidor, seja juiz, magistrado, Ministério Público, que nós fomos encontrando, cada um apertava a mão e dizia assim, isso é um absurdo, isso é uma barbárie o que estão fazendo com vocês, isso é uma barbárie. Já pensaram se todo o processo em que uma parte estiver perdendo começar um ataque aos advogados da outra parte? Isso talvez, porque como eu estou nessa situação, a análise não deixa de ter uma emoção, né, nessa análise, mas talvez seja a maior agressão à violência, à advocacia no nosso Estado. Porque quando um juiz não atende um advogado numa violência, é uma violação à prerrogativa, não tem a menor dúvida. Tem que ser combatido, não tem a menor dúvida. Mas o que nós estamos vivendo nesse processo é uma tentativa de destruição de carreira de profissionais por conta de um processo. Estão tentando destruir a nossa carreira a pretexto de se ganhar um processo. Então, aí voltando para a pergunta de Rui, eu acredito que o preconceito primeiro quanto à mulher, quem recebeu foi a minha cliente. Foi a minha cliente pelo fato dela ousar a tentar discutir judicialmente algo que ela não concordava. Pronto. E aí eu me lembro muito de Rolf Madaleno, que é um professor de direito de família, advogado há mais de 40 anos. Ele gravou um vídeo, ele dizia assim, nunca presenciei uma partilha patrimonial em que a mulher e o homem tenham recebido o que tem direito. Eu me recordo que você já compartilhou esse vídeo algumas vezes. Já. Porque a mulher cansa no meio do caminho e o que ela faz? Ela desiste. Hoje saindo da CBN, vindo para cá, uma cliente minha liga. Ela, Ana, eu não aguento. Ele me fez essa proposta de acordo, vamos aceitar. A proposta é devastadora. Eu fiz, mas... Essa proposta é horrorosa, ela fez, mas eu não aguento mais. Então, essa é a realidade. Até aqui um exemplo próprio meu vivido, assim, lógico que quando eu me separei, não tinha partilha de bens, grandes coisas. Eu abri mão do meu direito à casa para não ter que brigar, para sair em paz. Eu abri mão do que eu tinha direito, ainda que eu tivesse que, enfim, abrir uma tese jurídica e tal, sobre tudo que eu deveria ter direito. Eu falei, eu não quero nada, eu só quero sair e viver a minha vida em paz e recomeçar. Imagine um divórcio que envolve um patrimônio gigante, filhos, bens. Como é que é um inferno na cabeça da mulher? Você acha, Ana, que essas desistências, que esse cansaço da mulher, esse cansaço ele está vinculado à demora do judiciário ou ligado à violência psicológica que o ex-marido exerce? Psicológica, violência emocional, violência econômica, violência de toda a natureza para que a mulher ceda? Eu acho que é um pouco de tudo. Eu acho que a violência psicológica é um fator muito forte e que já vem no curso do casamento.
A violência contra a mulher psicológica, ela não nasce no divórcio, não nasce na separação. Ela vem no curso do casamento com aquela tentativa de reduzir a mulher no que diz respeito à sua capacidade, à sua posição na gestão daquele patrimônio. É muito comum, Rui. Engraçado. Nós estamos fazendo até um divórcio e na proposta de partilha patrimonial, o ex-marido fala tranquilamente, não, eu fico na gestão da empresa porque ela não tem condições. Né? Então, assim, ela não entende. Clássico. Então, ela vai falir a empresa. Então, assim, veja que a violência contra a mulher, no sentido de desconstruí-la, vem de antes. No curso do casamento, já vem trabalhando que ela não é capaz, que ela não tem condições. Então, assim, quando chega no momento do divórcio, aí tem, sim, o se sentir incapaz, tem não ter condições de contratar advogados, ao menos em quantidade, né? Embora a quantidade não seja, não queira dizer muita coisa. Não adiantaram botar 40 advogados. Não quer dizer muita nada. coisa, mas assim, é um cansaço. Tem o Poder Judiciário, sim, porque nós temos um Poder Judiciário que está se esforçando, e é um reconhecimento que tem que ser feito muito para melhorar, mas nós não temos como não enxergar que ainda ele tem ainda uma estrutura acanhada, se nós pensarmos no tamanho do nosso Estado e das demandas do nosso Estado. Nós temos hoje várias de família, e aqui estou fazendo recorte mesmo para a questão de família, várias de família, nós precisaríamos de mais várias de família. Em Salvador, no interior, nós precisamos que os processos de família, e aí já é uma questão que não diz respeito apenas ao Poder Judiciário, mas também ao nosso Poder Legislativo, federal, os processos de família, eles precisam ter uma tramitação diferenciada. Nós não podemos tratar processos de família como se trata uma dissolução societária. Nós não podemos tratar processo de guarda de crianças como se trata de um acidente de trânsito, ou como se trata de uma questão tributária, uma questão fazendária. Consumidor. Precisa ter uma justiça especializada para as questões de família. Porque a questão de família, ela é estruturante ou desestruturante. Quando você está passando por uma dissolução societária, você tem seu mal-estar, seu problema financeiro, mas sua vida segue. Quando você passa por uma questão tributária, a mesma coisa. Mas quando você passa por um problema de família, sua vida para. Porque sobretudo quando tem filhos, sua vida fica completamente paralisada. Os seus filhos têm problemas emocionais. Então, não é se algum dia foi possível, ou se em algum momento não se teve esse olhar, hoje é preciso ter um olhar que para as questões relacionadas ao direito de família, a justiça precisa se voltar para uma tramitação diferenciada. Ana, esse não foi a primeira violência que você sofreu enquanto advogada, não foi? Não. Eu sei muito bem, assim, a gente sabe, né? Quantas vezes você nessa trincheira foi atacada. Como é a sua sensação de ser esse alvo, digamos assim, escolhido para ser atacado por colegas, né? É pela sua posição, por você ter se colocado numa... assim, se colocado contra o sistema, né? Primeiro, assim, como é que você chega na vida política institucional e como é que você se torna o alvo favorito para esses ataques? Vamos do início, né? Como eu chego nessa vida política institucional, eu chego por um encantamento da ideia de mudança. Então, lá atrás, era professor Saul Quadros, o presidente da Ordem. Eu nunca tive participação política até então. E lá, um belo dia, eu sou convidada para uma reunião de um grupo de colegas advogados que queriam um processo de mudança. E toda vez que eu ouço mesmo, assim, que eu penso na possibilidade de transformação, é algo que me encanta. Eu fui para essa reunião e eu me encantei pelo projeto de mudança. Nós participamos de uma campanha eleitoral em 2012, vencemos e eu conheci um universo que toda a advocacia deveria conhecer. Rui conhece muito bem, né? Esteve lá há muito mais tempo, eu acredito, do que eu. Todo advogado, toda advogada deveria conhecer a nossa instituição, deveria participar da nossa instituição, porque quando nós participamos, primeiro nós crescemos como pessoa. Nós obrigatoriamente
temos que conviver com o plural, com o que é diferente, né, do nosso dia a dia. Porque na nossa vida a gente fica ali sempre frequentando os mesmos lugares, conversando com as mesmas pessoas, o mesmo grupo. Quando você entra numa instituição como a Ordem, que ela é gigantesca no sentido da quantidade de pessoas que fazem parte, que estão deveriam estar abraçadas, mas que fazem parte dela, e também na questão da força do que ela pode fazer. O universo de colegas que nós conhecemos, Claudinha e Rui sabe, é extraordinário. Então, primeiro nós temos uma mudança pessoal no sentido de ampliar o nosso horizonte para as pessoas. Essa foi meu grande ganho pela passagem na OAB, foi começar a enxergar as pessoas com suas individualidades, com suas diferenças, sua pluralidade. Isso foi algo que a Ordem me deu e que eu sou muito grata. A partir disso, eu acredito que a Ordem despertou ali em mim a vontade de lutar por algo que fosse para além de mim mesma e da minha família. Porque até então, eu sempre lutei por mim, minha família, depois por mim, minha família, minha filha. A Ordem nos dá a oportunidade de lutar pelo outro, pelo colega, né, pelo coletivo. E isso me encantou de uma maneira assim absurda. Eu amei a ideia de estar envolvida em algo que fosse transformador para o outro. Mas quando a gente transforma para o outro, não tem como a gente não transformar a si próprio. Eu acho que essa é a troca fantástica. Então, eu chego na vida institucional assim. Eu não acho, Claudinha, que as pessoas me colocaram em lugar de ser atacada vez ou outra. Eu acho que eu me coloquei. A partir do momento em que eu digo não. Porque o dizer não significa contrariar. E a depender de quem a gente contrarie, com consciência das consequências ou não, obviamente que nós precisamos suportar o que virá a partir daí, sobretudo se esse não é direcionado para quem está no poder. Então, quando eu digo não por um misto de... Eu acredito nas pessoas, mesmo. Eu acredito nas pessoas. Eu acredito na OAB. Eu aprendi a amar aquela instituição. Eu amo a Ordem. Eu amo a minha profissão. Então, quando eu percebi, e não foi uma noite para outra, eu não acordei e disse, tá diferente. Eu já vinha de um processo, desde o meu primeiro mandato como vice-presidente, tendo desgastes internos, porque eu não concordava com a condução dos projetos para a advocacia, mas internamente tentando, né, enquanto parte do grupo, construir. Quando eu vi que não era mais possível, quando o cenário se fechou por completo, eu saí. Ao sair, você desagrega, você desagrada, não é desagrega, você desagrada. Ao sair, você desagrada. E ao sair, não sair sozinha, ao contrário do que disseram, eu não saí sozinha, eu saí com um grupo de muitos colegas. E saí com um grupo de muitos e fui abraçada por mais ainda. Então, eu acho que as pessoas enxergaram que ali talvez pudesse haver um problema no sentido de risco eleitoral. Então, aí começam os ataques, né? Que é uma tentativa de desconstrução do que é a democracia. Eu falo isso o tempo inteiro. O que foi aquilo que nós vivemos se não foi um ataque à democracia? Porque a democracia, ela é, por essência, o regime das diferenças permitidas. Você pensa de uma maneira, eu penso de outra, Rui João pensa de uma maneira completamente diferente, mas nós temos a possibilidade de sentarmos aqui, colocarmos as nossas ideias e defendê-las. A partir do momento em que não é possível fazer uma oposição, que não é possível pensar diferente, o que nós estamos tendo é um desvirtuamento da nossa instituição para imposição de um grupo e de uma verdade, que é o que hoje nós chamamos, e ouvimos falar muito, que é a ditadura da democracia, que é quem tem mais força ou quem tem o maior grupo impõe sua vontade e desconsidera por completo as diferenças e o que tem mais por aí. E aí, fazendo um registro que nós não somos poucos, nós somos muitos, porque existe uma insatisfação muito grande da advocacia. Eu não acredito, Cláudia, Rui, que a advocacia da Bahia esteja satisfeita com a profissão. Eu não consigo acreditar. No ano passado saiu uma matéria, jovem advogado ganhou um salário mínimo aqui na Bahia. Um salário mínimo. Não é possível que a Ordem entenda que não pode ser feito nada. A Ordem pode fazer e pode fazer
tudo. Essa narrativa, a gente precisa do governador, não precisa do governador coisa alguma, não precisa do governador, mas ainda que assim fosse, nós estamos no momento pré-eleitoral. Seria um momento extraordinário para a ordem, porque não tem a menor dúvida que a ordem deveria fazer isso, já fica aqui uma sugestão, está com todos os pré-candidatos, colocando isso como pauta de relevância, porque nós somos nada mais, nada menos do que mais de 60 mil profissionais no estado da Bahia. Não se pode desconsiderar 60 mil eleitores. Então, nós temos uma pauta que ela é de uma relevância para a advocacia, mas ela é mais relevante ainda para a Bahia. Porque quando nós pensamos em valorização da advocacia e melhoria do Poder Judiciário, nós estamos falando do cidadão. Quando nós falamos, por exemplo, Cláudia, violência contra a mulher. Vejam, uma mulher que tem um processo de divórcio que dura 10, 15, 20 anos, o que é isso? E ao longo desses 10, 15, 20 anos ela está alheia à gestão do seu patrimônio, isso é violência. Uma violência resultado de uma deformidade estrutural do sistema, mas não deixa de ser uma violência. Quando nós pensamos que nós temos aí mães entrando na justiça para poder pedir alimentos e que isso demora, não a fixação imediata, mas sim a execução de alimentos, achar o devedor, anos muitas vezes pode demorar, isso é uma violência. Então, aproveitando assim a pauta da violência, quando nós pensamos em ordem dos advogados do Brasil, quando nós pensamos em valorização da advocacia, nós temos que pensar que a ordem ela é para muito além da defesa da classe e chegando mesmo à defesa da sociedade da Bahia. Com certeza. Ana, você não acha que, porque você tocou nesse assunto do piso, você não acha que, e nós conversávamos aqui semana passada com a presidente da Associação dos Defensores Públicos, e um dado que eu fiz uma correlação com a nossa classe, com a advocacia privada, é a melhoria das condições de trabalho, particularmente em relação à remuneração. Quer dizer, é um marco histórico de melhoria de qualidade da prestação de serviço quando você tem uma tranquilidade econômica para trabalhar. Você não acha que esse piso salarial, que uma remuneração digna para a advocacia está diretamente vinculada até na manutenção dos advogados na advocacia, não ter esse êxodo, essa fuga dos advogados para concursos públicos? Assim, só para contextualizar, porque a gente estava falando justamente isso, que há um tempo atrás o defensor público ganhava em média R$5.000, e hoje em dia eles já estão aí buscando a simetria, então estão ganhando... Estruturando a carreira, né? Ganhando basicamente igual magistrado. Então, o Rui mesmo falou assim, olha, a gente vê um ganho muito grande da qualidade dos defensores públicos. E hoje em dia, quem passa nesse concurso acaba ficando. Sim. Né? Se isso também acontece na advocacia. Na advocacia privada, quer dizer, não é um fator de extrema relevância ter uma remuneração digna? Sim. Veja, nós, enquanto advogados, aqui eu vou falar do coletivo, nós somos muito mal remunerados. Muito, de um modo geral, nós somos mal remunerados. Existem iniciativas de tabela para poder estabelecer mínimo, mas nós temos uma cultura do desvalor do pagamento dos honorários advocatícios. Essa semana passada, inclusive, Cláudia, que acompanha o Instagram, tem as coisas que eu posto, eu republiquei um vídeo da ministra Daniela Teixeira, em que ela fala justamente a questão da valorização dos honorários advocatícios. Eu vi esse voto. Porque a desvalorização é de quem contrata, mas também é de quem fixa ao final. E aqui eu já estou falando do Poder Judiciário. Isso. De quem fixa. Quando contrata, quer colocar o valor dos honorários, não quer respeitar o valor dos honorários do profissional. E aí a ministra fala, você quer um advogado consolidado, respeitado, mas não quer pagar. Aí ela faz até uma analogia, ela contrata o sobrinho, coitado do sobrinho, né? Nem o sobrinho deveria contratar. Do design, de redes sociais, de mídia, vê muito disso. Nem o pobre do sobrinho deveria ser contratado quando não se quer pagar. Claro. A verdade é essa. Mas aí vem uma realidade institucional, que é no Poder Judiciário também uma dificuldade de fixação de honorários condizentes. E essa discussão, Cláudia, que está no Poder Judiciário cobrindo o tempo inteiro, nós nos deparamos com essa discussão em toda a sessão.
em toda a sessão tem discussão dos Honorários honorários e uma divergência se fixa adequadamente, a palavra não é adequada, né? Se fixa os honorários no valor pleiteado, e aí eu acho um absurdo, de verdade, a pessoa quer julgar o nosso trabalho, né? O valor do nosso trabalho, se trabalhou muito, quantas petições fez, veja que coisa, o advogado, ele promove transformação social. Se fosse assim, então você poderia falar assim para o juiz, não, você não trabalhou tantos dias nesse mês, então você não merece receber o auxílio alimentação de R$ 2.300 integralmente. Quer dizer, né? você querer qualificar o trabalho do advogado pela quantidade de peças, pela quantidade... Cada peça tem sua história. Tem peça que você demora 10 dias, 15 dias para fazer uma petição. Exato. Que você perde resultado. noites estudando, quanto tempo debruçado em livro, fazendo pesquisa em profundidade. Então, parece que desprezam absolutamente tudo e focam exclusivamente no valor econômico. É o valor monetário, ponto, que pauta. Eles fazem um raciocínio inverso. O ITER é inverso. Quer dizer, eu vou estabelecer um delta, 100 mil, 10 mil, 1.000, e vou justificar isso aqui. E não ir buscar o fato gerador efetivamente. Onde se debruçou, qual é a preocupação, quantos dias sem ver filho, quantos dias sem estar dedicado para a família. Não. É tipo assim, se eu sou contratada para resolver um problema em 10 minutos, eu mereço ganhar o justo por ter resolvido aquele problema em 10 minutos, independente de quantas laudas eu tenho escrito ou não. Porque o importante é o quanto que eu resolvi daquele problema e minimizei todos os conflitos que poderiam ter. E tem uma questão assim de fundo, que o exercício da advocacia ele não pode ser medido por quantidade de petições. Ele é resultado, vírgula, que nós não somos, não podemos ser remunerados por resultado, mas aqui eu estou falando do resultado do êxito, né, que foi justamente a discussão posta pela ministra Daniela Teixeira. Então, assim, o advogado, ele transforma uma condição ali para aquele cliente e, ao final, ele teve um êxito, um resultado, só que o percentual de 10%, de 15% ou de 20% sobre o êxito ficou... assim, no olhar de quem está julgando, muito dinheiro. É esse julgamento muito que está tipo indevido. É uma causa milionária, 10 milhões, você vai levar 20%. Que está indevido. Porque se aquele advogado resultado nenhum tivesse, ele também receberia zero. E ninguém acha o zero pouco, né? Ninguém acha o zero pouco. Mas, assim, ela inicia uma discussão extremamente relevante. E aí eu já quero trazer um outro gancho de valorização da advocacia. Como é importante ter um julgador vindo da advocacia, não é, Rui? Sem dúvida E nenhuma. outro detalhe também da sensibilidade aí, né? Quinto Infelizmente, que é da chamado mulher quinto também. Do quinto constitucional. E da mulher também. E da mulher. Porque Como isso veio a partir de uma mulher. A partir de uma mulher. Como isso é extraordinário. Nós assistimos julgamentos em que tem a participação de julgadores vindos do quinto constitucional, tanto da advocacia quanto do Ministério Público, mas que eu quero falar da advocacia, e oxigena. Não é que antes não fosse bom, não, tá? É que oxigena, eu tenho uma percepção aí, especificamente em relação à ministra Daniela, que é o seguinte, nós vemos algumas pessoas do quinto constitucional, e aí, Ana, eu quero que você reflita comigo, que não tem uma carga de exercício profissional que permita sentir as dores efetivas de forma ampla. A ministra Daniela, ela tinha uma carreira em Brasília, muito ampla. Sim. Tinha efetivamente uma advocacia. Ela não fazia da advocacia um bico e utilizava o quinto como um trampolim político. É muito importante a gente fazer essa diferenciação para que os nossos representantes do quinto sejam efetivamente advogados em sua acepção macro. Porque se a gente não entender que essa representatividade tem que ser exercida por quem conhece, por quem viveu todas as dores da advocacia, a gente não vai ter a continuidade e os exemplos de ministros como a ministra Daniela. E Sim. Aí eu achei até que a questão que agora você tem o julgamento, né, do protocolo com o julgamento, né, de protocolo perspectiva de gênero, aí eu também falo assim, a gente precisa que o quinto seja também composto por mulheres, porque a gente só vê homem entrando pelo quinto constitucional. Aqui aliás, no TRT da quinta região, nunca teve no quinto da advocacia uma representação feminina.
Nunca. Na verdade, no quinto da Bahia. Na todo. Bahia. Da Bahia do Tribunal de Justiça também? também? Nós Também nunca não. tivemos uma mulher. Estamos aí agora com Tem o com quinto a do lista, MP, né? do MP Sim, tem, mas da sim. advocacia da não tem, não. advocacia não tem. Uhum. Não tem, nunca tivemos uma mulher pelo quinto constitucional. E é muito importante, acho, inclusive, que os critérios para disputar precisam ser revistos. Precisam ser revistos. Porque me parece, se eu não estiver enganada, que são os 10 últimos anos, assim, para concorrer... Isso é um edital novo agora. Que agora tem que ser 10 anos certinho, 10 né? anos, a partir do edital, da inscrição do edital, não tenho certeza, mas vamos lá. 10 anos e 5 atos privativos da advocacia por ano. Eu ampliava esses 5 atos de uma maneira absurda, porque um advogado que não consegue ter 5 atos é nada. 5 atos são 5 petições. Mas reflete muito o que eu pouco. falei. Você precisa ter muito mais do que isso, porque nós precisamos que os colegas que venham a disputar esta vaga sejam colegas que exercem a advocacia, não colegas que passearam pela advocacia, porque tem uma diferença significativa. Quem está ali todo dia advogando, porque pega um advogado, Cláudia Rui, que advogue para disputar, fala assim, me dê 2 atos por mês, 24. Qualquer advogado que advoga tem 24 petições. Qualquer advogado. São 2 petições no mês. 2 petições no mês. Em um ano. É muito pouco. É muito pouco. 2 petições. Ainda tem. Isso você pode ter petição, você pode ter audiência, você pode ter. Ou seja, não é só. Ato é qualquer coisa. Se você não tem 2 atos privativos em um mês, você não advoga. Veja, você não tem experiência necessária para estar representando. Eu não sei nem se não é experiência, Rui, que eu diria, se a premissa do quinto é que tenha um representante da advocacia para representar... barriga no balcão, né? Exatamente, que seja alguém que advoga efetivamente, que vive ali o dia a dia da advocacia. Porque esse colega que vive o dia a dia da advocacia, quando chega lá, ele vai ter um olhar muito mais acolhedor em relação aos advogados e um olhar e uma postura, na verdade, um olhar acolhedor e uma postura transformadora do ambiente onde ele está. Eu acho que o objetivo do quinto é esse. Eu acho assim, que isso já é um diferencial do quinto para... E aí, para mim, além disso, o olhar da mulher transforma muito mais. Sempre. Ainda é mais importante. com essa questão do julgamento, dessa perspectiva de gênero, né, de julgadoras, né, em ambientes principalmente machistas ainda. Porque a gente vê nessa área de família mesmo, né, doutora, tem muita sentença ainda machista, né? Veja, eu enxergo o nosso tribunal como um tribunal ainda muito materno. E ao enxergar o tribunal como um tribunal materno, é um olhar machista. Em que sentido? Quando nós pensamos que ainda... Explique bem esse termo materno para as pessoas não ficarem assim, que fofinho, ele é uma mãe. Não. Ele é carinhoso, ele é fofo. Não, em outra perspectiva, veja, que é um conflito da sociedade. E nós não podemos esquecer que todas as instituições, sem exceção, refletem a sociedade, porque as instituições são compostas por pessoas da sociedade. Qual é o conflito que hoje, como advogada de direito de família, eu presencio com muita frequência? Nós, mulheres, nós queremos... e lutamos e já estamos conseguindo a nossa independência. Mas nós não queremos somente independência. Nós queremos respeito. Mas nós não queremos somente respeito. Nós queremos ocupação de espaço. Mas nós não queremos somente ocupação de espaço. A gente também quer ter a nossa casa, a gente também quer ter nossos filhos, a gente quer ter tudo que nós temos direito de ter. Né? Nós queremos ter tudo que nós temos direito de ter e que nós podemos ter. O que um homem geralmente tem, né? E sem precisar defender. Sem precisar defender. Sem precisar defender. Que o homem pode trabalhar, pode ter família, pode ter o seu lazer, né? Pode empreender, pode fazer o que quer, sem precisar ficar se justificando, né? Acho que é isso. Mas aí tem um ponto que eu quero trazer. Só que aí, quando nós temos os litígios familiares, e eu quero fazer aqui uma ressalva para quando houver situação de violência contra a criança. Então, vamos tirar a situação de violência contra a criança, que tá? Aí é uma questão muito séria. Que aí é diferente. Em um contexto normal de ruptura da conjugalidade, nós, mulheres, ainda queremos a responsabilidade substancial dos filhos. Essa é uma realidade que nós nos deparamos o tempo inteiro. As mulheres têm dificuldade de dividir o tempo de convivência com os filhos. Então, aquele modelo
já ultrapassado do pai estar com os filhos em finais de semana alternados, que eu acho isso um horror, ainda existem muitas de nós que defendem, porque tem muita dificuldade. É como se, de alguma maneira, aquele filho estar mais tempo com aquele pai, fora da presença da mãe, fosse uma dor, precisa de um desprendimento. E o tribunal reproduz isso. Então, o que é que nós temos ainda de uma forma significativa as decisões judiciais? A guarda compartilhada, e compartilhamento de guarda não é divisão de tempo, é divisão de responsabilidade na tomada das decisões. Então, quem tem uma guarda compartilhada não pode mudar um filho de escola sem discutir com os dois genitores, não pode escolher um tratamento psicológico sem submeter ao genitor e à genitora, enfim, é a tomada de decisão sobre a vida daqueles filhos. Isso significa compartilhar a guarda. Mas não significa dividir o tempo de convivência. Então, não vai ser 15 dias com um, 15 dias com outro. E essa é uma grande confusão que as pessoas fazem. E que, inclusive, no geral, traz muito prejuízo para a criança, né? Em conflitos, em famílias de conflito, sim. Em famílias de conflito, não tenho a menor dúvida. Mas por que eu trago esse ponto, Claudinha e Rui? Porque se eu me separo e se eu tenho dificuldade em que o meu filho, estou falando num ambiente normal, sem abuso e nada, fique mais tempo com o pai, eu vou ficar muito mais sobrecarregada. Porque eu vou ter que cuidar de meu filho praticamente sozinha, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que fazer tudo que nós fazemos, só que eu estou cuidando do meu filho. Do outro lado, nós temos alguns perfis de pais. Nós temos o pai que vai adorar ficar uma vez no mês somente, vai pegar de manhã, devolver o final da tarde, rezando para poder chegar ao horário. Vai ter o pai que vai querer o final de semana, mas hoje nós também já temos alguns pais que querem mais tempo com os filhos. E você sabe, Claudinha, que esta batalha tem sido uma batalha cada vez mais constante de pais querendo mais tempo de convivência com os filhos. Uma minoria equivocadamente pensando que isso vai significar redução de pensão alimentícia, mas uma quantidade assim, que eu acredito até razoável, de pais que realmente querem estar mais próximo dos seus filhos. Querem ser pais. E aí, quando eu falo que o tribunal ainda é materno, é no sentido de que o tribunal ainda reflete esse pensamento da sociedade de que as mães são, naturalmente, as detentoras de maior tempo de convivência. Por isso que eu disse, ele é materno. Mas esse olhar materno traz algo estrutural de machismo, de achar que nós, mulheres, que temos que cuidar dos filhos. Percebe? Então, eu não sei se eu fui claro. Assim, sim. Esse é o papel da mulher cuidar, né? Assim, exatamente. Eu não sei com quem estava esses dias conversando, que falava justamente isso, assim. É o dever da mulher cuidar. Falei, mas quem impôs isso? Né? Exatamente. Não é porque quem pariu o Mateus que o balance... Mas você percebe que nós, mulheres, também queremos isso? Então, por isso que eu falo assim, nós temos um conflito, né, do caminhar, do conquistar e do reorganizar determinadas tarefas que historicamente foram nossas, que nós questionamos, mas em alguns momentos, e em muitos momentos, eu posso dizer, de conflito ali processual, as mulheres dizem, não, o filho é meu. Só eu sei dar banho, só eu sei dar comida, só eu sei fazer isso. Não, como só você sabe, minha irmã, todo mundo sabe, é só aprender. Né? Muito protetora ainda. E, Rui, eu fiz uma audiência, não tem muito tempo, numa comarca aqui próxima, e foi uma coisa assim, a mãe chorava desesperadamente, porque o pai queria ficar mais tempo com a criança, e de repente estava todo mundo chorando pelo choro da mãe, todo mundo da corinha daquela mãe, e a mãe dizia, ele só pode fazer as coisas dele no piniquinho dele. Eu ficava assim, gente, que pinico extraordinário é esse, porque não pode comprar outro? Porque essa criança não pode estar com o pai, porque verdadeiramente uma criança que é criada somente pela mãe, ela vai ter questões. Tem. Uma criança que não tem um pai e, portanto, tem questões, mas uma criança que também é criada somente pelo pai tem questões. As pessoas precisam compreender que filho não é propriedade. Decidir ter um filho deveria ser uma decisão, não uma consequência. É o primeiro ponto que eu falo o tempo inteiro, mas isso é maturidade, né? Filho não deveria ser consequência, nem de paixão, nem de festa, nem de nada. Filho deveria ser uma decisão muito planejada, porque ser pai e ser mãe de uma criança é ter a responsabilidade de construir aquela criança, aquela cabecinha, é uma formação psicossocial, é entregar uma pessoa para o mundo. E você vai entregar essa pessoa preparada ou não, a depender do seu preparo, do seu e do pai, da mãe, enfim, do contexto familiar que seja. Então, primeiro ponto, filho não pertence nem à mãe nem a pai.
conjugalidade não significa parentalidade. E nós ainda vivemos esse conflito. E eu vejo isso, porque eu atuo muito isso. Enquanto casados, o pai pode ficar com o filho para a mãe ir ali, o pai pode dar, levar para uma festa, pode botar para dormir, quando separa não serve mais para nada. É a famosa ajuda, né? Ele ajuda em casa. Mas depois não pode. Então, e nós precisamos, por mais que doa, e eu posso falar porque eu sou uma mulher divorciada. Então, eu vivi também tudo isso. Por mais que seja sofrível, assim, essa ruptura, para a criança é importante ter a companhia do pai quando é uma companhia saudável, da mesma maneira que é importante ter a companhia da mãe quando é uma companhia saudável. Uma criança, um adolescente precisa de mãe e precisa de pai. Precisa da convivência com a família materna e da convivência com a família paterna. E uma criança privada de uma coisa ou de outra será um adolescente com problemas, um adulto infeliz. Eu não tenho a menor dúvida disso. Você estava falando disso aí, né? Sobre os pais quererem ser mais pais. Eu me lembro que quando meu irmão se tornou pai, ele, assim, naquela parte ali de puerpério, recém-nascido, ele ficou tão nisso de ser pai que ele não queria que ninguém fizesse nada. Ele não deixou a gente chegar na casa dele para lavar uma fralda. Então, assim, ele que dava banho, ele que trocava, ele que botava para dormir, ele ficava assim, eu só não posso dar peito! Né? Mas a gente vê, assim, que tem, sim, de fato, uma nova geração mais preocupada com essa paternidade mais responsável. Não é aquele porque é que muito vai, bom, né? É muito aquele bom que vai pras comprar crianças. o cigarro ali na esquina e vai embora, E né? vai embora. Tem muito pai querendo ser pai. Nós, mulheres, ainda somos as responsáveis mesmo, por opção ou por falta de opção, pelo cuidado dos filhos. Mas a questão fisiológica é porque sai dela, né? Sai da mulher. Mas algo que nós precisamos ressignificar, Claudinha. Tanto a maternidade quanto o nosso papel na educação dos nossos filhos, porque um filho sem pai não é bom, um adolescente sem pai não é bom, ser mãe também não é, mas assim, é mais incomum, né? É uma criança você não ter a mãe ali perto, mas não ter o pai, isso ainda é muito comum. E vem... Assim, eu estou há 23 anos fazendo advocacia de família. Dos últimos anos para cá, não sei precisar quantos anos, Rui, mas a quantidade de pais que procuram dizer assim, eu quero mais tempo com meus filhos. E dissociar de discussão financeira, não é para reduzir pensão, eu quero mais tempo de convivência com meus filhos, eu quero poder levar meu filho na escola, eu quero pegar na escola, eu quero estar com meu filho. Então, eu acho que esse é um trabalho que nós temos que fazer. E nós que queremos, assim, nossa vida. Eu não sei se alguém tem uma vida por inteiro, viu, Claudinha? Por completo, acho que isso é muita utopia. Nem mulher, nem homem tem. Eu acho que ninguém tem. Nós, então. Mas nós que queremos realmente ocupar o nosso espaço de reconhecimento, passa também por nós entendermos que ter um filho é compartilhar, é dividir e é unir. E aí, Rui, você como pai também sente isso? Eu sou um pouco suspeito para falar sobre isso, porque eu tenho em casa 3 meninas e 2 meninos. Então é uma tropa grande. e assim... Pouco filho. Haja escola para pagar. Escola, faculdade, é muita coisa. Plano de saúde. E assim, as mulheres, elas são diferentes, obviamente, dos homens. Cada um tem sua estrutura. Por mais que a gente tenha a mesma educação, os pais estejam ali no dia a dia, igualmente para todos eles, eles têm a sua percepção, cada um age de uma forma, cada um tem uma postura. E independe dos pais. Seja um menino, seja a menina. Percebe? Agora, é fato, é preciso esclarecer, que eu acho que é o grande mogórdio disso tudo. É você levar conhecimento para as famílias, fazer as famílias entenderem que a guarda compartilhada é divisão de direitos e não divisão de tempo. É você trazer esse assunto para essas famílias que estão se separando e facilitar, porque na cabeça da maioria dos homens passa a ideia de que ele tem que ser o provedor, que ele vai ter que bancar aquela mulher para ter um outro marido. E quando é a mulher, também tem esse pensamento. Então tem que desmistificar essas relações. E eu acho que passa mais pelo diálogo, passa mais pela informação, porque é cultural. Você acabou de dizer que nós temos efetivamente este papel mais acentuado de cuidado. Tem, porque é história, porque é cultura. E cultura você não muda da noite para o dia.
Você precisa de tempo, você precisa de informação, de instrução, de experiência. Então, é por aí. O papel das mulheres é fundamental, não tenho dúvida nenhuma. E está crescendo dos homens porque está havendo uma aproximação. Porque os homens estão se aproximando das mulheres nesse dia a dia, nesse cuidado, nessa divisão de tarefas. Eu acho que é a sociedade que está em transformação. Eu vou provocar o entrevistador. Pode, com certeza, aqui é um bate-papo. Eles estão se aproximando das mulheres ou as mulheres estão fazendo um movimento que requer que eles estejam mais próximos dos filhos? Pode ser as os mulheres dois. Estão saindo Eu também acho que para a rua pode no ser os sentido de dois. conquistar o mundo. É isso. Acho que são os dois. Eu acho que é um bate-bola dos dois lados. As pessoas hoje estão com as informações acessíveis. Sim. O celular está na palma da mão. A gente consegue hoje ter informações de forma automática, de forma mais clara. Eu não milito na área do direito de família, mas as informações elas chegam. Elas vêm com mais facilidade, né? Antigamente não tinha isso. Então, você não conseguia dialogar com seus clientes, que às vezes é cliente da área penal, às vezes é cliente da área trabalhista, mas os assuntos, eles coexistem. E até para dar uma instrução, até para conversar, atendi um cara esses dias lá no escritório, o cidadão namorou com a menina, começou a trabalhar com a mulher, e aí acabou a relação, e aí ele queria fazer uma reclamação contra a ex-companheira, era união estável. Eu disse, amigão, você tá há quanto tempo aí com a mulher? Ele me disse assim, tem uns 12 anos. Eu vim cá, amigo, você tá pensando em direito trabalhista por quê? Você já parou em pensar aqui? Você tá pensando aqui na sua união estável, não? Não é melhor você ir discutir o que vocês construíram, não? Ele fez, não sabia. E aí, a cabeça, sabe? Gente. Mas é essa troca de informação. A pessoa, às vezes, não está atenta para os seus direitos, né? E aí se perde do direito para o filho. Acha que tem que ficar com a mãe mesmo. Quantos homens hoje não sabem o que é guarda compartilhada? Que acham que se separar, necessariamente tem que deixar o filho porque é com a mãe que o filho fica. Não, quando separa, o filho fica com a mãe. Mas é por desconhecimento, é por comodidade? Eu acho que hoje todo mundo sabe que tem que cuidar do seu filho, não? Sei, Eu acho que é muito acha? comodidade Eu do que acho cômodo, também. né? Não sei, não. O cômodo é para quem tem uma escolaridade superior, é para quem tem um contato. Mas a gente não pode perder de vista que nós estamos no Brasil. Nós estamos aqui no Nordeste, na Bahia, em Salvador. Quer dizer, o nível de escolaridade é baixo. Então, eu não acho que a grande... Aí é achismo, eu não tenho dados. Sim. Eu não acho que a grande maioria dos homens... vozes da minha que cabeça. eu não acho que seja... Porque, veja, ter um filho é uma coisa maravilhosa. Como é que uma pessoa vai querer dizer, não, eu não quero ficar com meu filho? Eu não posso partir dessa premissa que o cidadão não quer estar com o filho. Mas é porque, Rui, é aquilo que eu falei assim, infelizmente, até por uma questão de, aí eu vou concordar com você, de falta de planejamento, de educação, os filhos, a grande maioria, eles são consequência e não decisão. E quando é consequência... E de atos irresponsáveis, não fardo. pensados. É um fardo, às vezes não tem nem, não quer, não é meu, a mãe que cuide. Nós temos aqui... Quantas crianças sem registro nós temos? A Bahia lidera os rankings exatamente, de crianças. Criança sem o nome do pai. Sem registro, sabe? Salvo engano, no ano passado foram mais de 1 milhão de crianças, não estou dizendo na Bahia, acho que foi no Brasil, sem registro de paternidade. É muito forte isso. É muito forte, que inclusive tramita hoje no Senado um projeto de reforma do Código Civil, que se aprovado for, traz uma alteração interessante para a sociedade, porque como é que funciona hoje? Uma mulher que não tem, que o pai da criança, do filho, ele não assume a responsabilidade, ela precisa entrar com ação de investigação de paternidade, ou se ela for diretamente ao cartório para poder fazer o registro, se indicar o nome, ele precisa ser notificado para confirmar, se não confirmar a paternidade, ela tem que entrar com ação. Se aprovada for a reforma, inverte. A mulher que vai até o cartório, indica o nome do homem, ele vai ser chamado, ele confirma ou não no prazo. Se ele confirmar, não tem problema, tá ali, vai ser lavrada nessa certidão de nascimento. Agora, se ele negar,
vai ser registrado do mesmo jeito e ele que ingressa com ação de negativa de paternidade. Por que isso? Prestigiando o interesse do recém-nascido. Porque uma criança sem o registro de paternidade, isso é extremamente forte para a pessoa. Pense essa criança quando tiver compreensão para sua identidade, para sua formatura, para qualquer documento que tenha, está lá somente o nome da mãe. Isso é muito, muito forte, isso é muito impactante. E nós temos, infelizmente... Você se sente ser uma parte da sua história, né? Não, exatamente. Ela não tem uma parte da história, ela não tem notícia, não sabe absolutamente nada. Afeta a identidade dela. Afeta a identidade. Então, assim, essa é uma realidade que nós temos. Por isso que eu falei lá atrás, nós, infelizmente, filho, ainda no Brasil, ele é consequência e não tomada de decisão. Quando é consequência, aí você vai para a sorte, né? Se aquele pai e também se aquela mãe, eu gosto sempre de colocar mãe, porque eu não gosto da ideia de canonizar a figura materna, embora eu entenda a maternidade algo santo mesmo, assim, é uma coisa muito sagrada. Divina. Eu acho que ela nem é santa, é sagrado. A maternidade é sagrada, mas a figura da mãe não tem que ser canonizada. É uma pessoa com falhas, com acertos, até porque é um lugar muito ruim de estar. De você esperar que aquela pessoa acerte sempre, não dá. Mas o que é que nós temos? Nós temos ainda muita falta de preocupação dos homens, Rui, em assumir a sua responsabilidade de criar. Eles acham que a responsabilidade é dar algo pontual que eles entendam. Isso não é criar. Ele vai mandar uma pensão ali de R$300, que a mãe vai botar silicone, vai comprar carro. Ainda vai querer prestação de contas, porque está gastando dinheiro para ela com R$300, R$200, ou 1.000 que fosse, ou 2.000 que fosse, 3.000 que fosse. Qualquer pessoa que cria um filho sabe que a demanda é infinita. E à medida que vão se tornando adolescentes, pior, porque querem tudo, e natural que queiram, acho tudo natural, nós temos que dar os limites. Agora, o que não deveria ter é a carência, limite necessário. Carência é falta de opção, né? Exatamente. Então, nós ainda temos realidades no nosso país de crianças sem a figura paterna. E, embora, para não ficar contraditório, eu sinta cada vez mais crescente pais que desejam ocupar este espaço. Mas ainda é um movimento que não é não é significativo a ponto de ter alteração legislativa, nem de termos uma pesquisa que aponte numericamente o que isso significa. Agora, para todo mundo que atua no direito de família, eu acredito que eu posso fazer essa afirmação sem qualquer preocupação de que de 5 anos para cá, os pais têm buscado mais estar presente dos seus filhos, não aceitando, não se conformando com os 15 dias, né, semanais, estão querendo mais. Também, aí eu não posso perder a oportunidade, dizer que, paralelo a isso, muitas realidades vêm surgindo, eu acredito não a serem novos fatos ou novas realidades, mas ao fato de que nós temos hoje uma democratização, aí sim, da comunicação. Hoje todo mundo tem um celular com câmera, todo mundo tem uma rede social, então todo mundo se comunica. Todo mundo se comunica. O que antes era concentrado nas emissoras de televisão, hoje todo mundo pode se comunicar. Se você vai ter escuta, vai ter pública, é outra situação. Agora que democratizou a comunicação, sim. E ao democratizar a comunicação, naturalmente surgem as denúncias, né, de abuso, surgem as denúncias de maus tratos, de violência contra a mulher. A violência contra a mulher não está aumentando. Nós estamos tomando conhecimento de algo que existia, mas que estava ali quietinho porque ninguém tinha coragem de denunciar. Abuso sexual de menores sempre existiu, só que agora nós estamos tomando conhecimento porque as pessoas estão denunciando. Então, são muitas as frentes que nós temos que lidar, Claudinha e Rui, quando nós falamos em direito da mulher. O Dia Internacional da Mulher significa desafios de muitas frentes. Como eu sempre me coloco no lugar de responsabilidade, sobretudo na minha vida, e talvez por isso eu tenha essa posição mais crítica em relação também a nós mulheres, eu acho que nós também temos que mudar a nossa postura nesse processo de mudança. Não dá para nós ficarmos reclamando, assim, lutando contra, né, lutando contra a violência, porque tem que se lutar, mas ao mesmo tempo negligenciando com a nossa própria segurança.
Eu falo isso o tempo inteiro. Eu apanho quando eu falo isso, mas eu vou falar. Nós não deixamos o nosso carro aberto, não deixamos a porta de nossa casa aberta, porque nós permitimos que um homem que a gente nunca viu na vida entre nossa casa. Não permita que um estranho se aproxime de você. Na nossa mente. Entre nossa mente, porque a gente permite que um estranho entre nossa mente, sabe? Isso é algo muito... Nós temos que nos proteger, porque as medidas punitivas, elas são sempre posteriores. Elas punem o ocorrido. Nós temos que ter posturas preventivas. Nós temos que nos proteger contra esse cenário de violência absurda. Eu falo muito, viu, Claudinha? Eu quero aproveitar aqui esse momento do BNews, que tem uma audiência extraordinária, para falar como a violência contra nós, mulheres, está diretamente atrelada à nossa cultura musical. Como as músicas banalizam a figura da mulher, como as músicas estimulam a sexualização das meninas. Eu tenho pavor desse negócio de novinha bebê, novinha bebê. Isso é um absurdo. Eu tive uma conversa com a doutora Sara Gama, do Ministério Público. A doutora Sara Gama tem que fazer alguma coisa em relação... se não é possível fazer em relação a quem canta, a quem compõe, ao menos que seja possível fazer em relação a quem contrata. Porque contratação com dinheiro público deveria ser proibido contratar qualquer cantor, qualquer banda. Mas né, a lei de antibaixaria. Da deputada Luísa Maia, mas ainda sem regulamentação. Uhum. Tanto que as bandas são contratadas com dinheiro público, você está lá, é novinha, enfia, bate, faz, espanca, e o que é isso com dinheiro público? Ao mesmo tempo que nós estamos aí trabalhando para que existam políticas públicas de valorização da mulher, de combate à violência, nós temos o dinheiro público sendo utilizado para contratar artistas que banalizam a figura da mulher. Ou nós somos contrários, ou somos indiferentes, ou somos favoráveis. A contradição é que não pode acontecer. Ana, a gente já está aqui, né, com o tempo estourando, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Esse ano é eleitoral. Em algum momento, você foi cogitada, né, seduzida, convidada por algum partido para sair candidata parlamentar, alguma coisa nesse sentido? Ou se você já pensou nessa possibilidade? Não, eu recebi vários convites. Na verdade, desde 2022. Eu não tenho nenhuma vontade de ser candidata a deputada, a vereadora, absolutamente nada dessa linha. Eu queria tanto, Ana. Eu nunca escondo não tenho isso. Vontade. Minha vontade política em relação à advocacia é o que eu amo, que eu realmente queria ter a oportunidade de fazer algo pela minha classe. A política partidária, eu nunca tive assim, vontade de me envolver na política partidária, salvo como cidadã, para me posicionar no que eu acredito que é necessário que cada cidadão se posicione no exercício do meu voto, de me colocar mesmo como uma cidadã ativa. Mas estando lá de lá, eu não tenho essa vontade, Claudinha. Hoje, pelo menos, até o dia de hoje, eu ainda não fui encantada por esse projeto, embora, sim, já tenha recebido, convites de pessoas que eu admiro, sabe? Tem muita gente boa na política, tem muita gente que eu gosto, mas eu ainda não me senti encantada por esse projeto, não. Eu falo assim, porque, assim, se fala muito da defesa das mulheres advogadas, né? E a gente sabe, assim, pelo menos que a gente que trabalha, né, espero que a sociedade tenha conhecimento disso, que quando uma advogada é atacada, a mulher também é atacada. E quando você foi atacada no final da sua primeira campanha para a presidência da OAB, eu me senti atacada ali como mulher também. Aquele ataque que você sofreu, a mim, atingiu também. Eu me senti atacada também. Né? Porque eu, como jornalista, como mulher, eu também já fui, por vezes, assediada, por vezes tentativas de invalidar, né? Algumas pequenas violências, né, verbais ou de atitudes. Já chegaram a dar uma baforada na minha cara com charuto, Nossa. Né, quando eu era estagiária, que foi muito assim, indelicado, né, para não dizer outra coisa. Então, assim, quando você foi atacada, eu também fui atacada. Então, assim, por que eu falo assim? Por que eu acho, poxa, eu queria que você fosse para a carreira política? Porque também é uma voz que me representa. Não só na advocacia, é uma voz que representa a toda mulher, né?
representa a sua cliente, representa a família nas mulheres das suas clientes. Então, assim, é muito nesse sentido, que eu acho que não é uma voz que representa só a advocacia, né? Eu acho que vai muito além. E a pauta que você sempre trouxe, invariavelmente atinge a gente, que é essa da questão da violência. Sim. Né? Assim, eu te conheço já desde, acho que 2013, né? Eu me recordo muito da primeira entrevista que eu fiz contigo, você ainda era diretora da ESA. Isso. E eu lembro que você tinha falado assim, achei que você ia perguntar muito sobre escola, não sei o quê, e a gente ficou 1 hora conversando. Me lembro quando você foi eleita vice-presidente, eu falei, e aí, quando é que você vai ser a presidente? Essa pergunta. Quando é que a gente vai poder ter você como presidente, né? E, enfim, tudo que aconteceu depois. Mas é muito nesse sentido, eu acho que eu acho que não é uma representação que se limita à classe. Claudinha, deixa eu falar assim rapidamente, né, por causa do tempo aqui do BNews. Eu fico sempre tomada por surpresa positiva quando eu ouço manifestações como a sua, como a de Rui. De verdade, eu fico sempre muito feliz, porque sabe que eu não me enxergo assim, dessa maneira? As pessoas falam, não, você é uma voz. Eu falei, gente, que... Menina, mas eu só consigo falo te ver que no eu Congresso. Eu acho assim, então... Enfim, aí eu fico sempre tomada e reflexiva pela generosidade de vocês. A pauta da mulher é uma pauta, Claudinha, Rui, que está em mim. Eu não abracei, está em mim. Espontaneamente, eu quero muito promover uma contribuição para as mulheres no nosso estado, no nosso país. Eu quero uma coisa assim muito, muito dentro de mim. A questão da violência, Claudinha, que aconteceu lá atrás, e Claudinha sempre... Eu vejo que isso marcou mesmo, Claudinha. Claudinha, toda vez que me conta, Claudinha fala, né, daquela questão da violência. Eu fiquei muito revoltada. O Rui não tem ideia de como eu fiquei revoltada, não. Nós vamos passando pela vida e, naturalmente, a nossa experiência faz com que cada fato da nossa vida seja ressignificado. Aquele acontecimento, ele já foi ressignificado por mim de diversas maneiras. E ele continua sendo porque ele não sai. Porque quando nós somos alvo de uma violência, o tempo passa, mas as marcas ficam. Nós ressignificamos a maneira de lidar com o fato. Hoje, eu olho para aquele fato e eu olho com pena. A palavra é essa, pena, de quem praticou. A palavra é pena. E por que pena, Claudinha? Porque ele sentiu tanto ódio por ele ser quem ele é. E estando, à época, no mesmo lugar que eu estava, na mesma condição que eu estava, de humilhação política e institucional, eu ter tido coragem de sair e fazer o que eu fiz e ele não ter tido coragem. É verdade. Então, hoje eu olho com dó. Então, o ato que ele teve de demonstrar o quão pequeno, fraco e incapaz ele se enxergou naquele momento, não sei se ele ainda é hoje, mas naquele momento sim, foi tentando me ofender. Ele agrediu, mas ele não me ofendeu, porque isso eu já disse desde lá de trás. Eu sei exatamente quem eu sou. Da mesma maneira, os ataques que hoje são dirigidos a mim e a meus colegas do exercício da advocacia, eles falam sobre quem ataca. Eu sei exatamente a advogada que eu sou. Então, esses momentos de violência que sim, estão acumulando na minha vida profissional, e graças a Deus, apenas na minha vida profissional, minha vida pessoal não tenho relatos de violência, Claudinha, que estão se acumulando na minha vida profissional, nada mais é do que reflexo do incômodo que nós todas causamos quando nós resolvemos sair do lugar comum, sair do lugar que eles esperam que lá estejamos. Então, com muito orgulho e graças à advocacia do meu estado, eu acredito que hoje eu sou uma advogada que eu, mesmo não tendo vencido as eleições para a presidência da OAB, eu sou uma advogada que sou muito respeitada pela minha classe. E, por isso, talvez, num processo como esse que vocês... No interior, ressalva.
Oi? Não venceu no interior, na capital venceu. Na capital venceu mas em todas as no urnas interior aí. nós vencemos também em diversas grandes cidades. Sim, Que nós falamos da capital, mas nós vencemos em cidades... Em termos de eleição, foi uma diferença de 2.000 votos, né? Foi uma eleição... Foi uma eleição de porte municipal aí. Não chegou a 2.000, normalmente não, viu? É brincadeira, Cláudia. Eu não sei, acho que foi mil e pouco na frente. 2000, não foi? Não chegou mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso. Então, assim... A violência, Claudinha, ela sempre vem como uma forma, pelo menos é como eu percebo hoje, de incapacidade de quem agride. Mas eu continuo caminhando, vou continuar com a cabeça erguida, como diz meu parceiro Eugênio Khrushchevsky, abaixar a cabeça somente para orar e agradecer. Isso eu faço com toda humildade mesmo, orar muito para o Pai Celestial, nos proteger, continuar nos iluminando, nos dando força e agradecer a quantidade de amigos, de colegas, de jornalistas que nos abraçam, que apertam a mão e dizem: nós confiamos em vocês, sem nós precisarmos ir a nenhuma redação para dizer assim, não publique, nenhuma redação. E o jornalismo na Bahia deu uma demonstração de respeito à advocacia, primeiro, e a nós que estamos sendo alvo desse ataque, uma demonstração, eu acho, Cláudia, que eu não consigo nem expressar, a demonstração de respeito que a imprensa baiana deu para a advocacia. Porque veja que nos outros estados, todos, houve publicação. Na Bahia disse, aqui nós não vamos fazer isso. Olha que coisa linda. Como não amar a Bahia, gente? Eu amo essa terra. Como é que não ama a Bahia? É difícil, né? Sempre sai um telefone, mas nada, simplesmente aqui na Bahia não vai acontecer isso. Claudinha, Rui, deixa eu jogar aqui a bola aqui para Rui, aqui, porque a gente já tem que encerrar. A bola está contigo, Rui. Assim, é sempre essa dificuldade que a gente tem de tempo. Passa rápido. É sempre uma honra, um aprendizado e um momento de efetivamente nós fazermos uma troca muito sincera, respeitosa e levar informação para a classe, para toda a sociedade civil, de forma simples, tranquila, para que as pessoas possam efetivamente ter um pouco mais de conhecimento sobre a nossa área jurídica, que ainda hoje tem um distanciamento da sociedade que infelizmente não deveria. Mas nesse mês da mulher, ter doutora Ana Patrícia Dantas Leão à mesa é um prestígio, é uma honra para todos nós, e compartilhar essas informações com o público do BNews, sem dúvida nenhuma, é uma honra para a casa, é uma honra para mim, para a Claudinha, para a Batea que está aqui, enfim, para todos nós que gostamos de um bom papo, de boas informações e informação de qualidade. Sempre um prazer, Ana, a casa é sua e sinta-se efetivamente convidada sempre que quiser e precisar. E ela estava muito chique esses dias com o Ivete Sangalo, viu? Ave Maria! Muito chique com o Ivete Sangalo lá no show em São Paulo. É isso, minha gente. A gente fica por aqui, encerrando essa edição do Jus News Podcast especial aqui do Mês da Mulher, com essa conversa muito gostosa aqui com a Ana Patrícia. É uma mulher que eu admiro pra caramba. Eu falo isso pra ela no telefone e falo publicamente agora, porque acho que eu nunca tinha falado isso publicamente assim. Mas é uma mulher que eu admiro demais, demais, pela fibra, pela coragem, por tudo que ela tem passado, e tá ali de cabeça erguida, assim, ó. E vamos em frente, viu? Então, até a próxima edição, gente. Até mais. Um beijo. Beijo.